Right question. Every day your question. Huh? You are waiting whole year. What is the question? Fala. Ele falou no Joias do Coração que se você faz o sadhana bhakti, perdão, vai de bhakti, é como subir vários degraus da escada. E se você faz raga no bhakti, é como pegar um elevador e passar muito rápido as etapas. E só que ao mesmo tempo eu já ouvi falar que quem faz raga no bhakti é quem já tem um coração puro. Então se ele podia explicar como que um sadhaka que ainda tem um coração impuro vai seguir raga no bhakti. She's asking that in your Juice of the Heart, you're mentioning that the one who is practicing Vaidhi Bhakti, it's like he's going up the stairs. And one who is practicing Raganuga Bhakti is like he's taking elevator and going very quick. But she's saying she also heard that one who is practicing Raganuga Bhakti, he has a pure heart. So how someone who doesn't have a pure heart can practice Raganuga Bhakti? No, first you have to practice the Vaidhi Bhakti. If your heart is not pure, you follow the Vaidhi Bhakti. Because saying Vidhi Bhakta Rata Jane Sadhinata Ratna Dane Rag Marge Karana Pravish. Bhaktivinoda Thakur explained this Bengali verse, Vidhi Marga Rata Jane. One's heart is not pure, impure. Maybe not his past impressions, sanskar. So he must follow all the rules and regulations of the scripture. That is called Vaidhi Marga. But performing the Vaidhi Marga rules and regulations of Shastra and association with the high class exalted Raganuga Sadhaka, then automatically his greed will come in his heart. Then he will be able to practice Raganuga Bhakti. The simple. For this reason, you are Vidhi Marga Ratajane Sadhinata Ratna Dane Rag Marge Karana Pravesh. If you have no past impressions, so you have to follow all the rules and regulations of the scriptures. But here condition also, you have to listen the sweet Harikatha, Braj Lila Katha from the Raganuga Sadhaka. Then automatically your greed will come. Then you are able to enter in Raganuga Bhakti. So Raganuga Bhakti also this is called this two activities here. External, internal. External, you have to follow all the rules and regulations of the scriptures. That is called sadhaka. Sadhak bhajya de kare nam sankirtan. Sadhak there, you have to perform bhajan and sadhan nam sankirtan and follow all the principles. And Siddha and also in internal antaschintita deha, remembering pastimes of Krishna. As I Rupa Goswami Pad explained, Tannama Rupa Charitadi Sukrita Nanu Smrito Kramana Rasana Manasi Nijo Tishtan Vraje Tadanuragi Jananugami Kalanganait Akilamitta Upadisa Saram. You know these slokas? Who knows? Yeah, I know. Follow. Tanam Marupa Charitadi Sukirtananu Smrityo Kramena Rasana Manasi Niyoja Tishtan Braje Tadanuragi Jananugami Kalam Nayeda Kilamiti Upadesha Saram. What is the meaning? Então, o significado desse verso é que a essência de todos os conselhos é que você deve se engajar todos os seus sentidos 24 horas por dia em cantar e se lembrar dos nomes de Krishna residindo em Vrindavana sob a guia, sob a orientação de um Rasika Vaishnava. Então, dessa maneira você vai poder alcançar toda a perfeição. What did he say? What did he say? What did he say? Before. Então ela fez a pergunta, né?
E Gurudeva disse que aquela pessoa que ela não tem o coração puro, ela primeiro vai ter que praticar Vaidhi Bhakti, né? Se ela não tem impressões passadas, então ela tem que praticar Vaidhi Bhakti. Só que Gurudeva falou, se você pratica Vaidhi Bhakti e você escuta Harikatha de um Brajrasik sadhu, automaticamente você vai desenvolver esse tipo de avidez para poder seguir Raganuga, né? I forgot. You explain how one who doesn't have a clean heart, he has to practice Vaidhi Bhakti, but if he is practicing Vaidhi Bhakti but associating with a Raganuga Bhakta, then slowly he will develop greed to follow Raganuga Bhakti. Just like if you listen Srimad Bhagavatam 10th canto, about how Nanda Jasoda, they also served to Krishna with their Vatsalabha. Then automatically your greed will come. I serve to Krishna under guidance of Mother Jasoda. Então, por exemplo, se você ouvir o 10º canto do Srimad Bhagavatam e ouvir como Nanda e Yashoda, eles servem Krishna com Vatsalya Bhava, automaticamente você vai ter essa avidez de servir a Krishna, você vai querer servir ele dessa maneira. So, another thing is greed, real greed or coming or false greed is coming. Então, outra coisa é se essa avidez que você tem, ela é verdadeira ou falsa. This is another question coming. Então, essa é outra pergunta que surge. If your real or perfect greed will come to serve to Krishna under guidance of Brijavasis, that symptom is saying Ragvartma Chandrika very clearly. Então, se você tiver essa verdadeira avidez para servir Krishna sob a orientação dos Brajavasis, o Ragavartma Chandrika está falando qual é a evidência dessa avidez perfeita. Just give an example, Vishwanath has given example. If you are very eager to drink the milk, Então, Vishwanath Chakravarti Thakur, ele dá esse exemplo, se você tem muita avidez, muita vontade de beber leite, but you have no money, mas você não tem dinheiro, so what to do? então o que fazer? So you have to go the place, what is it called? Cowshed. Kalset. Então, se você tem essa vontade de beber leite, mas não tem dinheiro, o que você tem que fazer? Você tem que ir até um curral onde tem várias vacas. The Kalset, the owner of the Kalset is very generous. He will give milk to you, Porque o dono desse curral, ele é muito generoso, então ele vai te dar leite. but he will give milk not every day. Mas ele não vai te dar todos os dias. So what will do? That owner of the Kalset will okay, take one cow from me. Então, o que ele vai fazer, esse dono do curral? Ele vai falar, tá bom, pega uma das minhas vacas aqui. And this cow you have to proper way nourishment. E aí essa vaca você tem que cuidar dela de maneira apropriada, nutrir ela. Then cow will give milk. E aí essa vaca vai te dar leite. So what will do now? You take the cow and nourishment the cow. Então o que você tem que fazer agora? Levar essa vaca e cuidar dela. Then cow will give milk to you. Then every day you can drink Milk. milk. E aí você pode, quando você cuidar dela, ela vai te dar leite, todos os dias você vai poder beber leite. In the same way, Raganuga Sadhak follow the all principles, rules and regulations of the scriptures. Da mesma maneira, o Raganuga Sadhaka, ele pratica todas as regras das escrituras. Then greed will come, listen Hari Katha. E aí assim ele vai ter avidez, gosto por ouvir Harikatha. So the man, if real greed will come, then you also external body, Vajjadeha, you have to follow all the rules and regulations of the scriptures. Então se você tiver verdadeira avidez externamente, né, com seu corpo, você vai seguir todas as regras e regulações das escrituras. That is called Adu Guru Padashraya, first taking shelter, lotus feet of bona fide Guru. Então isso é Adu Guru Padashraya. Primeiramente você toma abrigo aos pés de lótus de Guru. Then Diksha have to take initiation. E aí Diksha você tem que tomar a iniciação. Shiksha you have to learn Shastra. E aí Shiksha você tem que aprender o Shastra, as escrituras. Then Visrambhena Guru Seva. Serve Gurudev and intimacy. E aí Vishrambhena Guru Seva quer dizer que você deve servir o seu Gurudeva com intimidade. In this way, 64 limbs of Bhakti, Chusur Bhakti Anga. You have to follow. Dessa maneira existem 64 membros de Bhakti e você tem que seguir eles. And then you also listen Hari Katha, then greed will come. Then you attain your perfection. E se você ouvir Harikatha, você vai ter muita avidez e assim você vai poder alcançar a sua perfeição. So Raganuga Sadhak, two activities, only external activities and
internal activities, the Bhajya and Antar. Então o Raganuga Sadhaka ele tem dois tipos de atividades, a externa e a interna. Bhajya dehe kare, Nam Sankirtan. In his externally chanting holy names, following all the rules and regulations of the scriptures. Antar deha, meaning his internal activities, that is called Antaschintita deha. Antaschintita deha means transcendental his body. He remembering to Krishna and servicing to Krishna. Então externamente ele segue todas as regras e regulações das escrituras e canta os santos nomes. E internamente com seu corpo transcendental ele está sempre se lembrando e servindo Krishna. Like our six Goswamis, Assim como os nossos 6 Goswamis, como eles praticaram bhajana e sadhana em Braja. Sankha Purvaka Nama Gananativi Kala Vasana Krito Nidra Ahara Jitatma Juna Chaju Radha Krishna Gunasmriti Madhujanma Anandina Sanmohito Vande Rupa Sanatano Davujugo Sijiva Gopalako. And our 6 Goswamis, they performed bhajan sadhana in Braj. Every day chanted and fixed round and holy names. Então os nossos 6 Goswamis, eles praticaram bhajana e sadhana em Vrindavana. Todos os dias eles cantavam um número fixo de voltas. You are chanting or not? Vocês estão cantando ou não? Every day chant holy names with fixed round. Todos os dias você deve cantar os santos nomes um número fixo de voltas. Isso chama Sankhya Purvaka Nama. Gan means glorification, pastimes of Krishna. Então Gana quer dizer glorificar os passatempos de Krishna. What Gan you will sing? What song do you sing? Krishna Deva Bhavantam Vande Manasa Madhukara Marpaya Nijapada Pankajam Karande Krishna Deva Bhavantam Vande. Então, qual glorificação você vai cantar essas canções? Krishna Deva Bhavantam Vande. Radhe Jaya Jaya Madhava Radhe Jaya Jaya Madhava Daite Gokula Taruni Mandara Mahite Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. So these types of songs you sing. Então esses tipos de canções você deve cantar. Sankha Purvaka Nama Gana Nativi. Nativi means you have to pay the obeisances. So those who are associated with Krishna, Krishna's parikar. E aí Natibi quer dizer que você deve prestar as suas reverências para aqueles que são associados eternos de Krishna. Sankha Purvaka Nama Gana Nativi Kala Vasana Krito Nidra Ahara Vihara Kadi. You have to control your sleeping. E Nidrahara quer dizer que você deve controlar o seu sono. They conquer the sleep. Então você tem que conquistar o seu sono. Understand? Not Durmendu Das. Você não deve ser dormindo das. You have to heard. Acorda. Acorda. So see this is Sankha Prabhu Nama Grihanarika. Nidrahara Nidra Vihara. Ahara Vidhu Chatna Dinaju. Radha Krishna Gunasmriti. Always remember the sweet pastimes of different Radha and Krishna. E você deve sempre se lembrar dos doces passatempos de Radha e Krishna. So many pastimes of Radha and Krishna. You remember when you chant holy names, remember Radha Krishna's katha. Então, quando você está cantando santos nomes, você deve se lembrar de vários passatempos de Radha e Krishna, lembrar de Krishna Katha. Vande Rupa Sanatano Yoga Yuga Sijiva Gopala. Actually, this is the process how to perform Raganuga Bhakti. Então, na verdade, esse é o processo para poder realizar Raganuga Bhakti. Our 6 Goswamis, they were eternal associates of Krishna. They are Krishna Nitya Parikar. Nossos But they are acting as like a sadhaka. Então, nossos 6 Goswamis, eles são associados eternos de Krishna, né? Mas eles estão agindo assim num papel como um sadhaka comum. This is the process. Only Vaidhi Bhakti, then you will go Vaikuntha.
but you practice Raganuga Bhakti, you will attain to Goloka Vrindavan. Vrindavan. Porque se você só praticar Vaidhi Bhakti, aí você vai para Vaikunta, mas se você praticar Raganuga Bhakti, você vai poder alcançar Goloka Vrindavan. But without practicing Vaidhi Bhakti, any method, you cannot Practice Raganuga. practice Raganuga Bhakti. Mas sem praticar Vaidhi Bhakti, não existe uma maneira de você conseguir praticar Raganuga Bhakti. Every day, chant Gayatri Mantra, Gopal Mantra. Todos os dias cante o Gayatri Mantra, Gopala Mantra. Many devotees, they are not chanting also Gayatri Mantra, Gopal Mantra. How possible Bhakti will manifest in us? Muitos devotos não estão cantando Gayatri Mantra, Gopala Mantra, então como vai ser possível que Bhakti se manifeste no coração? So I request you, every day you have to chant Gayatri Mantra, Gopal Mantra. Então eu estou pedindo para vocês, todos os dias vocês devem cantar o Gayatri Mantra, Gopala Mantra. Gopal Mantra is called Mantra Mantra Raj. Raj, the king of all Mantra Raj, Gopal Mantra. Então o Gopala Mantra é conhecido como Mantra Raj, quer dizer o rei dentre todos os mantras. If you Muito chant poderoso. Gopal Mantra, automatically you are Krishna Prem will automatically manifest in your heart. Se você cantar o Gopala Mantra, automaticamente Krishna Prema vai se manifestar no seu coração. And you realize your own transcendental constitutional form. E aí você vai poder realizar a sua forma constitucional transcendental. Understand? You are not this body. Entende? Vocês não são esse corpo. Quem é você? Krishna Nityadas. You are the servant of Krishna. Krishna means love. Então você é o servo eterno de Krishna. Esse tipo de realização vai vir. Then you realize who are you. Assim você vai poder realizar quem você é. What is the question? We should sing Gopal Mantra on Japam too, or just Iman? You can Japa can chant also Gopal Mantra, no problem. Understand? Gopal Mantra is powerful. And even the Rishis Munis in Dandakaranya, when Ramchandra in Tretaju, he was staying in Dandakaranya, the forest. And that time Muni Rishis, thousand years, they chanted Gopal Mantra, this is Gopal Mantra. Then automatically the Gopi Bhav manifested in the heart. Então o Prabhu perguntou se a gente pode cantar o Gopala Mantra na japa, e Gurudev falou que pode cantar também, que esse Gopala Mantra é muito poderoso. Quando o Ramachandra ele passou pela floresta de Dandakaranya, tinham vários rishis que estavam por milhares de anos cantando esse Gopala Mantra, e por cantar esse Gopala Mantra eles alcançaram Gopi Bhava. If you want to become Gopi, Gopi Bhav you want. So chant every day. Gopal Mantra Prabhupada. Então se você quer se tornar uma Gopi, quer alcançar Gopi Bhava, então você deve cantar todos os dias o Gopala Mantra de maneira apropriada. So the Dandakaranya rishis, when they realize their Gopi Bhav in their heart, they chasing behind to Lord Ramachandra. E aí esses rishis, né, esses sadhus de Dandakaranya, quando eles realizaram Gopi Bhava dentro de seus corações, eles começaram a ir atrás do Senhor Ramachandra. But Lord Ramachandra told, in my Ram Lila, I cannot accept you as my consort. E aí Ramachandra disse, mas nessa lila como Rama, na minha Rama Lila, eu não posso aceitar vocês como minhas consortes. Because my Ram Lila, I already took vow, except only one Wife. consort, wife, Sita Devi. E aí ele disse, porque nessa minha lila eu fiz um voto de aceitar somente uma esposa, Sita Devi. Even, what is his name? What is his name? Continua? Now, demon. Shurpanaka. Supranaka she came and she wanted to marry with Ramachandra. But Ramachandra did not accept her. Até mesmo Shurpanaka, ela veio e ela queria se casar com o Senhor Ramachandra, mas ele também não aceitou. But Ramachandra is very merciful and cut her nose and Yes. Mas Ramachandra é muito misericordioso, então ele cortou o nariz e as orelhas dela. why? Because I will accept and in my Krishna Lila. Krishna. Por quê? Porque ele pensou assim, eu vou te aceitar na minha Krishna Lila. Because you have no nose and Yes. ears, no one to marry with you. Então por que que ele fez isso? Porque ele cortou o nariz e a orelha dela e assim ninguém ia querer se casar com ela. And I will accept you as my Consorte. Então, para satisfazer o desejo my dela, Krishna Lila. aí ele, na Krishna Lila, ele falou, então na minha Krishna Lila eu vou aceitar você como minha esposa. Look at this. And Dandakaranya rishis, by the causeless mercy of Ramchandra, they also took birth in Braj.
Então esses and all of rishis, Braj Gopis. esses rishis de Dandakaranya, pela misericórdia de Krishna, eles então nasceram em Braja, dos ventres das gopis. Eh? You understand? Yes. So, chanting Gopal mantra is very powerful. Então cantar o Gopala Mantra é algo muito poderoso. Eh? If you're not chanting, so how possible manifesting your heart? Então se você não está cantando, como que alguma coisa vai se manifestar no seu coração? Yeah. You chant holy names, chant Gayatri mantra, Gopal mantra, then everything automatically realizes. Então cante os santos nomes, cante o Gayatri Mantra, Gopala Mantra, porque assim automaticamente isso vai se manifestar no seu coração. Understand? Little bit your realization, your taste will come. Then automatically you give up all the bad things. Então, porque Gurudev está dizendo que se você tiver um pouco de realização, um pouco de gosto, automaticamente você vai abandonar todas as coisas ruins. Eh? These are things. Why you not giving up the all bad habits? Because no any taste coming. Então esse é o ponto. Por que você não abandonou os maus hábitos? Porque não tem nenhum gosto. Huh? So you chant Gopal mantra, Gayatri mantra, then automatically manifest. Então cante o Gopala Mantra, Gayatri Mantra, aí você vai ter realização no coração. Eh? So much happiness will come. Anand. E aí você vai ter muita ananda, muita felicidade no coração. So always I will say, chant Gopal mantra, Gayatri mantra. Então eu estou sempre dizendo para cantar o Gopala Mantra, Gayatri Mantra. Eh? Then you will be happy. E aí assim você vai poder ser feliz. Eh? In this material, what kind of happiness? This is called stupid nonsense. Nesse mundo material, qual o tipo de felicidade que tem aqui? Só tem coisas estúpidas e tolas, sem sentido. That is called the licking the stool. You are thinking they happy. Então você está simplesmente lambendo o excremento e acha que é feliz. You have to lick or the sweet Honey, nectar. honey, nectar, Então amrita. você tem que lamber e beber o quê? Mel, néctar. Eh? Sometimes I also joke very nice katha. Então às vezes eu conto um catá, né? Engraçado, muito bom. Once, one king Certa vez um rei, told his minister, ele disse para o seu ministro: look, you are my nearest and dearest, this is true. você é muito próximo e querido de mim, isso é verdade. But you always defeat to me. Mas você sempre me derrota. So, tomorrow I must defeat you. Mas amanhã eu vou ganhar de você, eu vou te derrotar. Then minister told, okay, as you like. E aí o ministro falou: tá bom, né? Da maneira que você quiser. I'll be The winner. winner. Maybe you can also defeat to me. Ah, ele falou: eu sempre ganho, então talvez você possa ganhar de mim amanhã. So early in the morning, king he was sitting with his own associates, Parikar. E aí, logo pela manhã, então o rei estava sentado junto com todos os seus associados ali. That time his minister did not come. E aí o ministro não veio. That time king just started to speak to all his associates. E o rei começou a falar ali com todos os seus súditos associados. Do you know? Last night, sweet dream had come. E aí ele disse assim: sabia, ontem à noite eu tive um sonho muito doce. Then everybody eager, king tell to us what the dream had come. E aí todo mundo ficou assim muito ávido, querendo saber: ó, rei, nos conte qual foi esse sonho que você teve. Sometimes dream coming in your heart or not. Às vezes você tem um sonho que vem na mente, no coração. Qual sonho? So king also then start to speak. You know, myself and my minister was walking on very nice place. E aí ele disse assim: no meu sonho, eu e o ministro, a gente estava caminhando num lugar muito belo. But when we are walking in the middle, in the two sides, one very nice two ponds. E aí quando a gente estava caminhando, dos dois lados assim tinham dois lagos. And one pond full of nectar, E aí um dos lagos estava cheio de néctar. amrita, you know. Amrita, néctar. And other side, another pond full of stool. E o outro lago estava cheio de excremento. Then myself and minister talking to each other. E aí eu e o ministro a gente estava conversando. Then suddenly, I fell down in the pond of nectar. E aí de repente eu caí nesse lago de néctar. Then my minister, he fell down in the pond of Stool. stool. E aí o ministro ele caiu no outro lago. Then everybody laughed and joking.
E aí todo mundo começou a dar risada, né? In the meantime, minister, he arrived in the assembly house. E aí o ministro chegou ali na assembleia. The minister told king, yes, you are saying the truth. Same dream also had come in my night. E aí o ministro falou pro rei, sim, rei, isso é verdade, o mesmo sonho que você teve eu tive também. It is sure you fell down in the nectar, a pond of Néctar. nectar. Tem certeza que você caiu no lago de néctar. And I fell down in the pond of stool. E eu caí no outro lago, que era o lago de And my excremento. body completely was smeared with the Stool. stool. E aí meu corpo ficou completamente cheio de excremento. Your body completely smeared with Néctar. nectar. E o seu corpo estava completamente cheio de But néctar. you cannot control yourself. Mas você não pôde se controlar. So you are going, about to die, to the pond of the nectar. Ah, he was drowning. Drowning. He couldn't. The king. Minister is saying to the king, when you fell down in the Pond of nectar. pond of nectar, that time you are about to die. Man, you have to going to down. Could not swim. Okay. Couldn't. Então aí o ministro falou, aí você estava lá no lago de néctar, mas você estava se afogando ali. Then very quickly I am thinking I have to protect my nectar, protect my king. E aí o ministro falou assim, então rapidamente eu tenho que ir proteger o meu rei. So for this regard, very quickly I pulled out you from the Pond of nectar. pond of nectar. Então rapidamente eu te puxei e tirei ali você daquele lago de néctar. Then you embraced me and I embraced you. E aí você me abraçou e eu te abracei. Then you licking my body, I am licking your body. Aí você começou a lamber o meu corpo e eu lambi o seu. That means I am drinking the Nectar. nectar, or you are licking my Stool. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu comecei a lamber o néctar e você começou a lamber o excremento. So you fell down in the Pond of nectar. nectar. You cannot drink the nectar. Mas você caiu no lago de néctar, mas você não estava bebendo néctar. Though I fell down in the Stool. pool and I drink the nectar. Mesmo que eu caí ali no lago de excremento, eu bebi o néctar. Then king become very happy. Oh my God. E aí o rei ficou, na verdade, bem envergonhado, pensando, oh meu Deus. Nice story. É. I am thinking because if a little bit taste will come Krishna Nam, Krishna Katha, you cannot believe what kinds of sweetness will come. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se você tiver um pouco de gosto em Krishna Nama, Krishna Katha, você não vai poder nem acreditar quanta doçura. Then automatically you give up the Stool. stool. Automaticamente você vai poder abandonar o excremento. Go to Brahman. Shri Gurudev, can I ask one small question? There is any difference between Srimate and Shri Srimad? Srimate. You know when like pranam mantra, Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta or Shri Srimad? This is just the Sanskrit, what is called? Grammar. Grammar. But meaning Meaning is same. same. Namam Vishnu Padaya Krishna Radhikavi Radhika. Priyatmani. Shri Srimad Sri Srimat Bhaktivedanta. Bhaktivedanta. Sri Srimat. Or another you say? Srimate? Srimate. Just the grammatical some words are used. That's not other things. Meaning is same And what is the meaning this word? word. Shri Srimad? Sri Srimad Namam Vishnu Padaya Radhikavi Priyatmani. Sri Srimad Bhakti Vedanta. Sri Srimat. Srimat. Sri means Srimati Radhika. And they want to completely and absorb with Srimati Radhika. Srimati Bhakti Vedanta. So Srimat. Sri means Sarva Lakshmi Srimati Radhika. Mat means completely absorb. Or another you say? Srimate? Sri Mate. Sri means same. Mate means what? Mate means buddhi. Understand? Mate means buddhi. Intelligent. Then one whose mind completely absorbed with the sweet nectar and pastimes of Srimati Radhika. What is same? Just grammatical way we are explaining this. Oh, okay. Srimati. Então eu perguntei para Gurudev se existe alguma diferença entre
né? No Pranam Mantra, às vezes a gente escuta Shri Shrimad e às vezes a gente escuta Shrimate. Se existe alguma diferença. E ele explicou que a diferença é, na verdade, de gramática sânscrita, né? Que Shri Shrimad, Shri quer dizer Shrimati Radhika e Mad quer dizer aquela pessoa que está completamente absorta. E aí Shri Mate, Shri também Shrimati Radhika e Mate quer dizer a inteligência, mente. Então aquela pessoa que também está com a mente sempre absorta pensando em Shrimati Radhika. Understand? Or which question? Quem mais tem alguma pergunta? Uma vez eu ouvi um devoto falando que um dos métodos para cantar os santos nomes é recitando o verso. Na sequência é cantar. Eu queria saber se isso é verdade, se tem alguma evidência. She is saying that she heard from one devotee that one of the methods of chanting holy names is that you recite verses and then chant the holy names. So she's asking if this is a true process and if there is any evidence When you chant holy names, reciting shlokas. Yeah. this is depend on your mood. Everything's not the Shastra. Everything depends on your mood. But this is she's asking if this is one process of chanting. This is the high level process when you chant holy names and remembering one slokas. Então o Gurudev está dizendo que isso depende do seu humor, que nem tudo está mencionado no Shastra, mas que esse é um processo muito elevado quando você está cantando os santos nomes e lembrando do significado desses versos. Kannamur Puchitadi Sukurtananu Smritu Kavana Rasana Manasini Jaju Tishtan Braji Tadanuragi Jananugami Kalagnaid Akilam Upadisa Saram. Chant Krishna's sweet names, those names are related with Krishna's sweet, amorous pastimes. Então esse verso fala que você deve cantar os doces nomes de Krishna, esses nomes que estão relacionados com os doces passatempos dele. And pray to Krishna also. E também você deve orar para Krishna. What do you pray? First to pray, Gopinath Mama Nivedana Shuna. Então como você vai orar? Primeiro Gopinath Mama Nivedana Shunu. Then slowly develop your mood, bhav. E aí aos poucos você vai poder desenvolver o seu humor, o seu bhava. This is the process. So today we not milking cows. They are waiting for you. They are making sound or not? Taking grass, this side. Now, when they will give the milk, that time they are feeling have to milk, no? They are feeling some Pain. uncomfortable. But no, because it's no too much milk, no? There is no too much uncomfortable. When it's too much milk, then it's better. Now it's not too much milk. Okay, so the cows are waiting for you. Sometimes they come here and waiting here. Oh, But yeah. now she's eating grass. Yeah. How many cows give milk? Two. Huh? Kalindi and Vrinda. Kalindi and Vrinda. And what is it called? Calves? How many calves? There's two males, but it's in the neighbor. Huh? It's in the neighbor. It's in another side. Another side. Another side. The calves are with the neighbor. Huh? The calves, they are with the neighbor. Why? Ele vai treinar para ser carro de boi. Oh, he's training them to pull carts, you know, like bullet cart, pulling the cart. Yeah. Gurudev is too much hard. I've seen that place when come a male, yes, because here in Occident, all the people see macho de vaca e querem matar, né? Então eu disse que quando nasce um machinho assim, eu tenho super dificuldade de achar lugar para eles, assim, sabe? She's saying because here in Western countries, when they see a male calf, they want to kill. So she's saying it's very difficult to find somewhere Who to you keep kill? them. Huh? Just in general, Western people, the cow they want to keep, but the male they want to kill. Daí eu Tá achei, perguntando por quê? esse vizinho me prometeu que ia ficar com elas e que, But the neighbor promised that he would take care. que vai treinar de carro de boi. Mas ele perguntou por que as pessoas querem matar o macho? Porque ela não dá leite, ué. Just because it's not giving milk. Huh?
Because it's not giving milk. They want to kill. E aí tem que ter muito pasto. Tá? E aí tem que ter muito pasto. Oh, and need a lot of grass. They eat so much grass. Needs a lot of food, no? E que eu não posso ficar aqui porque eu já tenho uva santa, né? Tenho touro. Oh, and she already has a bull. É pequeno para muitos. Assim. É, no So Itaí, when the male calf coming, that's the curse. Yeah, curse. The É female maldição, calf né? coming, O macho é tipo uma maldição, porque eles querem matar ele. Yeah, I read here. Maybe Arabian country or some countries there. Either they are female baby coming, they also kill. Arabian countries. I think so. Ah. Então o Gurudev tá falando que alguns países, talvez na Arábia, quando o bebê... Not now. Quando, Before, many years before. talvez não agora, mas antigamente, que quando nascia um bebê, nascia uma menina, eles matavam. So their mother hide the Baby. baby, female baby. E aí as mães sempre tentavam então esconder as filhas, né? But when father realized, then father taking the baby and Killing. grabbing, Grabbing, yeah. Pulling. And killing. On father, não. Yeah, one father. E aí o pai, quando o pai descobria, ele mesmo ia, pegava a filha e matava. Huh? I don't know. This is their Culture. culture. Now, not now. Ah, But now it's also sim. human rights. Ah. Isso não acontece mais, né? Por causa dos direitos humanos, mas antigamente acontecia. If you go to YouTube, you can see Se for no YouTube, você vai poder ver. your tears will be rolling down. Aí você vai começar, lágrimas vão escorrer de seus olhos. The father being in one place and what is called making the hole, and then they be putting and pulling the what is called fill the stone Então aí o pai levava a filha e num lugar, tipo num buraco assim, colocava ela lá e colocava pedra, terra e tal. and maybe that is unto their Neck. neck. Até o pescoço, assim, só ficava a cabeça de fora. Father. E aí a filha chorando, ó, meu pai, meu Completely pai. what? Cruel. Yeah. Then left body. Então o pai muito cruel e aí a filha assim abandonava o corpo. How they are cruel. É. Então como essas pessoas são cruéis, né? You can see this. So in the same way, now they are thinking the male calf have Yeah. to kill. Yeah. The curse. Yeah. Então da mesma maneira, tipo uma maldição pro macho, né? Que aí o boi. Que se nasce um boi tem que matar. They also killing the cows Yeah. when they stop the Milk. milk. Mas eles também matam as vacas quando elas param de dar leite. Yeah. How they are selfish. Taking milk from the cows, then Killing. Como essas pessoas são egoístas, elas pegam o leite da vaca e aí no final elas vão e matam. this type of mentality, cruel mentality. Yeah. Então, esse tipo de mentalidade é uma mentalidade muito cruel. Ignorant, Yeah. cruel mentality. Yeah. Gurudev, someone is asking here if there is any difference between Atma Nivedana and Atma Samarpan. Atma Nivedan and Atma Samarpan. Atma Nivedan means it offering yourself. A Samarpan offering and surrender. Offering and surrender little bit difference, not so much difference. The Atma Nivedan means I am offering my heart to Guru and Krishna. That is called Atma Nivedan. Atma Nivedana. Or Atma Samarpan means surrender. But this surrender sometimes not perfect way. Just any problem coming, you surrender. Just like, but when the problem is solved, maybe you not surrender. Understand? Então, alguém perguntou aqui se existe alguma diferença entre Atma Nivedana e Atma Samarpan. Então, o Gurudev está falando que Atma Nivedana quer dizer quando você se oferece e Atma Samarpan quer dizer quando você se oferece e se rende. E aí, ele está falando que é parecido, mas não é igual, né? Porque essa rendição, ele falou, esse surrender, né? Quando você se rende, às vezes só quando você tem problema. Quando você tem um problema, você se rende, aí depois você não se rende. This is a little difference. Yeah. But both are look like same. But Atma Nivedan is higher than Atma Samarpan. Samarpan.
Então, os dois são bem parecidos, mas Atma Nivedana é mais elevado do que Atma Samarpana. Eh? Then some people also, when the what is coming? War coming, War. war Aham. and fighting. What is called? In the what is called? The fight is own countries. Between countries. Civil Civil war. What is called civil war. Ah. That time some people they also ran away from their countries and taking shelter to others' Another. country. Aham. But when the civil war finished, then again they also return back. Uhum. So that Atma Samparpana, that is called Samarpan Atma and Samarpana. surrender. But the surrender is not complete. Uhum. Atma Nivedan, I completely Offer myself. offer myself to the Guru and Krishna. Então, o Gurudev está dando esse exemplo quando tem o que você falou? Guerra civil, né? Uma guerra civil, então aí às vezes uma pessoa ela foge ali do país e toma abrigo de outro país. Mas aí quando a guerra acaba, aquela pessoa volta. Então, o que aconteceu? Ela tomou um abrigo, mas depois ela voltou atrás, né? Então é um tipo de rendição que você se rende, mas depois você volta atrás. Isso é Atma Samarpana. Atma Nivedana quer dizer que você se oferece completamente. So Bhaktivinoda Thakur saying, Atma Nivedan, Tua pade kori, Vainu Parama Sukhi. Are dukha dure gelo, chinta na rohilo, chaudike ananda dekhi. Atma Nivedan, tua pade kori Vainu Parama. Atma Nivedan is completely offer Myself. myself, lotus feet of Krishna. Então, Atma Nivedana quer dizer que eu me ofereço completamente aos pés de lótus de Krishna. If you Atma Nivedan, you cannot take back. Então, se você faz se você se oferece Atma Nivedana, você não pode voltar atrás, pegar de volta. Né? Swaha. Assim como o Swaha. Understand? When we are performing fire sacrifice and giving one Wood stick. wood stick, Yeah. and they mixed with ghee, Ghee. and that is the symbol of your Atma. Atma. And Swaha. Então o Gurudev está dizendo, assim como na cerimônia de fogo, quando você pega ali um graveto, um pedaço de madeira e põe ghee, e você oferece ele para o fogo, você fala Swaha. Essa madeira representa a sua alma, e Swaha quer dizer que você está oferecendo. Soha. Sa means himself. Ha means offering. Então Swa quer dizer você mesmo e Ha quer dizer oferecer. So all these mantra last words is what? Namo Swaha. Então todos esses mantras no final tem Namah Swaha. Understand? So this is the little bit difference. Então tem uma pequena diferença entre esses dois. For this regard, Srimad Bhagavad Gita discourses about what is called? Surrender. Swaha, surrender. Sarva dharmam parityajya mamekam saranam vraja aham tvang sarvabhibho mokshami Masucha. masucha. Então por isso que o Bhagavad Gita ele discute nesse verso sobre a rendição. Srimad Bhagavatam discourses what? How to serve to Krishna with sweet relationship. E o Srimad Bhagavatam discute como servir a Krishna com um doce relacionamento. Understand? As like Nanda Jasoda served to Krishna as like their Parente. their son, Aham. Putra Bhava, Vatsalya Bhava. Então assim como Nanda e Yashoda servem a Krishna, vendo Krishna como seu próprio filho, Putra Bhava. In the same way. Da mesma maneira. So why in that verse of Chaitanya Charitamrita, Diksha Kale, Bhakta Kore, Atma Samarpana, why use Atma Samarpana and First Atma Samarpan, then coming. First this word Atma Samarpan. And at that time of initiation, you have to Atma Samarpan. Surrender. I surrender. After surrender, then Nivedan. Offer yourself. If you not surrender, then how to offer it? Yeah. Então o Prabhu perguntou, né, que tem o verso do Chaitanya Charitamrita que fala que no momento da iniciação você tem essa palavra, né, Atma Nivedana, que você Atma Samarpana, que você se rende. Então, né, o Gurudev está explicando que um é mais elevado que o outro. Então, por que essa palavra? Porque a primeira coisa você se rende. Sem se render, como que você vai poder se oferecer? Então, a primeira coisa você tem que se render ao Guru, depois você se oferece completamente. Dikha kale sisya kare Atma Samarpan. Sei kale Krishna tare kare Atma Sama. Sei deha hoy tar chidanandamoy.
aprakita dehi Sri Krishna bhaja. And but surrender and step by step he is going surrender. Mas a rendição, ela é passo a passo. And as like if you bend the one, what is called? Bamboo. Green bamboo. Green bamboo. And slowly you can bend. Assim, né? Então essa rendição, ela é passo a passo. Então o Gurudev está dando um exemplo, assim como um bambu verde, para você entortar ele, você tem que fazer aos poucos, né? Or at a time, if you bend, the green bamboo what will be done? Break. Mas se você tentar logo de uma vez entortar ele assim, aí ele vai quebrar. So everything you have to step by step. Então tudo tem que ser passo a passo. Shraddha, sadhusanga, bhajanakriya, anarthamiti, nishtha, ruchi, asukti, bhava. Então todo esse processo, né? Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivriti, Nishtaruti, Ashakti, Bhava e Prema, passo a passo. Here are many bamboo. Ali, ó, tem muitos bambus. The green bamboo you can Bend. slowly bend. But those bamboo are dry, Old. old, not so easy to Bend. bend. Then will have crack. Yeah. Então o Gurudev está falando que se o bambu ele é verde, aí facilmente você consegue entortar ele. Mas se ele já está seco, velho, é muito difícil de conseguir entortar ele, aí ele quebra, né? Understand? You are bamboo. Você é um bambu. Green or dry? Green or old. You have to become green bamboo. Então você tem que se tornar assim como um bambu verde. Gurudeva, eu sei que o senhor talvez já tenha respondido isso, mas eu queria saber qual que é a diferença entre possessividade e fanatismo. He's saying maybe you already answered this question, but he would like to know what is the difference between the possessiveness and being fanatic. 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 Are you fanatic? They're pretending. Então fanático é aquela pessoa que está fingindo. They're pretending. Yeah. That is what useless. As like Putana. Então o fanático ele está fingindo, então isso é completamente inútil, assim como Putana. Putana inside, Demon. she also smeared the poison on her breast. Então a Putana por dentro, o que ela fez? Ela colocou veneno nos seus seios. But externally she showing her parental mood to Krishna. Mas externamente ela está mostrando esse humor de pai e mãe, né? De mãe para Krishna. This is fanatic. Isso é ser fanático. Fanatic means is what? Cheating propensity. Então fanático é aquela pessoa que tem essa propensão a enganar. That is called Atma Vanchana. Atma Vanchana significa isso. Understand this? Externally she say, oh baby, very nice, darling baby. Maybe you are hungry. I will feed my breast milk to you. Então externamente está falando, ah, bebezinho, você é tão lindo, eu vou te dar de mamar, vou dar o meu leite para você. Come my chest. Vem aqui, bebê do meu seio. Putana, she also doing this. Então Putana ela agiu dessa maneira. Krishna is Bhagavan. He knows everything. Yesterday I told. And Yeah. when Putana came, then Krishna, baby Krishna, on the 6 days, baby Krishna closed his eyes. Então Krishna é Bhagavan, ele sabe de tudo. Ontem eu contei, né, que quando Putana veio, o bebezinho Krishna de 6 dias, 6 dias de vida, ele fechou os olhos. Understand? Why Krishna closed his eyes? Por que é que Krishna fechou os seus olhos? First Krishna is thinking, oh, actual Putana, in previous life, she was Ah, Ratnamala. Ratnamala. Então primeiro... Daughter of Bali Maharaj. Bali Maharaj. Então primeiro Krishna estava pensando, Putana na sua vida passada ela era Ratnamala, filha de Bali Maharaj. Now she has come disguised the form of a very nice, beautiful young lady. Mas agora ela veio disfarçada como uma jovem muito bela. Krishna thinking, you cannot cheat to me. E aí Krishna começou a pensar, você não pode me enganar. You are very ugly. Você é muito feia. You are ugly. Now your mystic power, you manifest very nice, beautiful Young lady. young lady. Você não pode me enganar. Eu sei que você é muito feia, mas agora com seu poder místico você manifestou essa forma muito bela. Yes, for this Krishna closed his eyes and thinking. Então por isso Krishna fechou os olhos e começou a pensar. And another thing Krishna is thinking. Anyhow, you have come and here in Braj to feed your breast milk as like your, what is it called? Maternal? Maternal affection. Eh? Maternal mood, maternal affection. Mother, Motherly.
motherly affection. E ele também começou a pensar, mas de qualquer maneira você veio aqui para Brádea para me dar o seu leite, né, com esse humor materno, essa afeição materna. So Krishna is thinking, what things I give to you? E aí Krishna começou a pensar, então o que eu posso dar para você? I killed others demon and sent to the other destination, moksha. Então os outros demônios que eu mandei eles para outro destino, eu dei moksha para eles. So what kinds of, but anyhow you have come here and to me to pretending and maternal thing. So what destination I will give to you? Mas de qualquer maneira você veio aqui mesmo que fingindo com essa afeição materna, então eu vou ter que te dar outro destino. And Krishna is thinking this. E aí Krishna estava pensando dessa maneira. He killed Aghasura, Bakasura, they are completely demon and they direct and what is called asura and demonical mood. Então Krishna matou outros demônios como Aghasura, Bhakasura, e esses demônios eles tinham diretamente esse humor de Asura, né? Esse bhava demoníaco. So Krishna killed the others demon. E aí Krishna matou então esses outros And demônios. sent to, what is called Sajuja Mukti. E aí mandou eles para Sayudhya Mukti. So for this Krishna said, you have come here and in the what is called These guys with a motherly This is the- affection. and Motherly affection. motherly affection. So how possible to give the same destination to them? E aí Krishna começou a pensar, então você veio aqui disfarçada com essa afeição maternal, então como é que eu vou te dar o mesmo destino deles? Vou ter que te dar outro destino. So for this Krishna is thinking, what destination Então, and por- what things I'll give to you. Então por isso Krishna ele estava pensando, o que eu vou poder te dar? Qual destino que eu vou te dar? So this is for this Krishna closed his eyes and thinking. E por essa razão Krishna fechou os olhos e começou a pensar. Yes, I cannot give same destination of the other asuras and you. Eu não posso dar o mesmo destino para você e para os outros asuras. So for this thinking. E por essa razão o Krishna ficou pensando. Here also Sukadeva Goswami is, in this verse was Aho Bakiyang Stanakala Putam Jigangsa and Apassadileve Dhatu Chitam Tato Annam Kangba Dayalum Saranam Brajim Dhatu Chitam Gatim. Dhatu Chita means as like the maid servant of Mother Yashoda. Então aqui nesse verso, Shukadeva Goswami Pada fala nessa parte que fala que é de uma serva de mãe Yashoda. Not the maid servant of Mother Yashoda. As like. Então alguém que é assim como uma serva de mãe Yashoda, mas não é serva de mãe Yashoda. So Krishna sent to her in Golok. Então Krishna mandou Putana para Goloka. So anyhow, Putana, she attained Golok. This is not ordinary things. De qualquer maneira, Putana ela alcançou Goloka, isso não é algo comum. Others demon, Krishna killed others demon. They attained only Sayudhya Sajuja Mukti. Então os outros demônios que Krishna matou, eles só alcançaram Sayudhya Mukti, Muktidam. So now coming in this, Krishna is very merciful. Então- Showing Aho Bakiyam Stanakarutam Jigangsa Passadilibir Dhatujitam Tato Annam Kangba Dyalu Saranam Brajim. Who does not want to take shelter lotus feet of Krishna? Então Krishna é muito misericordioso. Quem não vai querer tomar abrigo dos seus pés de lótus? If you serve to Krishna with your what is called good mood, and so what destination you will get? Então se você servir Krishna com um humor favorável, qual tipo de destino você vai alcançar? You try to understand this. Tente entender isso. So in this verse, and our Acharya explains that Krishna is very merciful and wonderful. Então nesse verso os nossos acharyas explicam como Krishna é muito misericordioso e maravilhoso. Putana, he got this highest destination goal of. Because Putana, she has relationship with Prahlad Maharaj. Então na verdade Putana ela recebeu esse destino tão elevado de Goloka porque ela tem uma relação com Prahlada Maharaj. Because at the time of Nishingadev Katha, Nishingadev himself told to Prahlad, in your dynasty any person will come. I'll give highest destiny. Porque no Nrsimhadev Katha, o próprio Nrsimhadeva disse para Prahlada Maharaj que qualquer pessoa que vem na sua dinastia, eu vou dar para ela a meta mais elevada, o destino mais elevado. So this is the process. When Guru thinks he belongs to me, then Krishna automatically what?
takes you. When Guru thinks. Quando o Guru pensar que essa pessoa pertence a mim, aí automaticamente Krishna vai levar essa pessoa. Here this verse, what is slow? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण डिसाइपल सरेंडर टू गुरु दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण और कृष्ण he takes. Então esse verso fala que quando o discípulo ele se rende ao Guru, aí Krishna leva esse discípulo. दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण. Then Krishna says he belongs to me. Então nesse momento Krishna começa a pensar, ele pertence a mim. If Guru takes you, Yeah. so your life is successful. Então se o Guru te aceitar, se ele te levar, então a sua vida é bem sucedida. Understand? This is the process. Esse é o processo. But here need bona fide Guru, not stupid Guru. Mas aqui é muito importante, você precisa de um Guru fidedigno. Não um Guru estúpido ou um canguru. Guru is bona fide, 100% guarantee. Krishna will accept you. Se o seu Guru for fidedigno, 100% de certeza que Krishna vai te aceitar. Krishna himself told, what this look? Marto jada takta samastya karma nivedito atma vichikirchito me. Srimad Bhagavatam, 11th canto, this verse, Krishna himself told Uddhava, Marto tattva samastya karma nivedito atma vichikirchito me. Wandering in the cycle of repeated birth and death. Those are very extreme fortune. Take shelter, lotus feet of bona fide Guru. Then Krishna is thinking, I have to nourishment to him. Então, no 11º canto, Krishna disse para Uddhava que vagando por esse mundo material, aquela alma que é muito afortunada e toma abrigo do Guru, Krishna pensa, eu tenho que nutrir essa alma. Maybe your question, why Guru not nourishment his disciple? Então você pode surgir a pergunta, por que o Guru não vai nutrir o discípulo? I will nourishment. Mas Krishna ele mesmo está dizendo, eu vou nutrir. Because Guru always absorbs serve to me, Krishna is thinking. Porque Krishna está pensando, o Guru, na verdade, ele está sempre absorto em me servir. I am Bhagavan. E eu sou Bhagavan. So this is my duty. Então, To clean all the anarthas and what is called? Nourish. No, I have to nourishment the person who takes shelter, lotus feet of Guru. Então, porque Krishna está pensando, esse é o meu dever, limpar todos os anartas dessa pessoa e nutrir essa pessoa que tomou o abrigo do Guru. Guru absorbed his heart to service to Krishna. Porque o Guru está sempre absorto em servir a Krishna. That is called Ashtakalini Seva. Então, isso se chama Astakaliya Seva. Then Krishna is nourishment. E aí o próprio Krishna, ele nutre os discípulos. Those who take shelter, lotus feet of Guru. Aqueles que tomaram o abrigo de um Guru So for this fidedigno. regard, same verse is here. Dikha kale sishya kare atma samarpan. Disciple atma samarpan, lotus feet of Guru. Or who is taking nourishment? Krishna. Krishna. Então, por essa razão, nesse verso também a mesma coisa é dita. Karitare atma samarpan. Sei deha haitar chidanandaman. Then his body will become transcendental. Porque, With his transcendental body, then he serves to Guru and Krishna. porque o discípulo ele se rende ao Guru e assim Krishna toma conta desse discípulo. Assim o corpo dele se torna transcendental e dessa maneira ele pode servir a Krishna. You understand this? So this is a very high level. So saying dikha kare sishya kare atma samarpan. Sei kale Krishna tare kare atma samam. Sei deha hai tare chidanandamoy. Aprakita dehe Shri Krishna bhajai. Here bhaja means service. Então essa última palavra bhajai quer dizer servir. Then your body will become transcendental. E aí assim o seu corpo vai se tornar transcendental. Maybe you think how possible this same body I am looking. E aí você pode pensar, mas como é possível? Eu estou vendo esse corpo aqui. Como que esse corpo, o meu corpo vai se tornar transcendental? Actual, this is a transcendental, aprakita vastu. You cannot understand. Então isso é algo transcendental, chama Prakrita Vastu, você não pode entender. Just give an example. If you do bhajan and sadhan, then your body will be and your gross body and settled body just. Então, por exemplo, se você praticar bhajana e sadhana no seu corpo material, grosseiro e sutil, eles vão ser destruídos. Give an example as like snake. Então, um exemplo assim como uma cobra, Snake gives up. It gives what is that? old skin. Old skin. Assim como a cobra, ela deixa a pele, né, velha dela para trás. And automatically are coming out
his body. Então, automaticamente, quando a cobra caminha, a pele fica para trás, né? Look like same new body, actually same. Eh? Because this is the material example, but transcendental in the same way. When So- sadhak do bhajan in sadhan, then slowly, his material body, gross body, and everything will destroy. And it transcendentally manifests. Então, né, a cobra, quando ela caminha, a pele dela a pele velha fica para trás. Parece até mesmo que é a mesma pele, mas ela tá com uma pele nova. Então, da mesma maneira, o discípulo, o que vai acontecer? O corpo grosseiro e o sutil dele vão ser destruídos e o corpo dele vai se tornar transcendental. Eh? You have transcendental body, but have just to manifest. Vocês têm um corpo transcendental, mas o ponto é como manifestar. So saying this, Bhaktivinoda Thakur is saying, Dekhite, Bhulibo Bhakabe, Nijastula Parichayo, Nayane Heribo, Brajapura Sobha, Nitachidanandamayam. Dekhite means performing bhajan inside. Então, nessa canção, Then, gross body, destroy. nessa canção Bhaktivinoda Thakur, ele fala Dekhite, quer dizer, o seu corpo, por praticar bhajan sadhana, no seu corpo grosseiro, ele vai ser destruído. So saying, Dekhite, Bhulibo Bhakabe, Nijastula Parichayo. Stula Parichayo means worldly, Gross body. and gross body is identification. Então, isso quer dizer, essa parte quer dizer a sua identificação com o corpo material vai ser destruída. This is the process. Esse é o processo. Radha Kripa Bole, Lobhi Kabe, Nija, Siddha Paricha. This is. Bhaktivinoda Thakur saying this song. Siddhi Lal Sakirtan. Logging. How to attain the highest perfection. Então, Bhaktivinoda Thakur, ele cantou essa canção que é um humor sempre aspirando a alcançar a perfeição máxima. This is the process. Esse é o processo. So do bhajan and sadhana, chanting holy name, chant Gayatri mantra, Gopal mantra. Então, pratique bhajan e sadhana, cante os santos nomes, canta o Gayatri mantra, Gopala mantra, Kama Gayatri. This is the process. Gurudev, numa aula, ele falou assim que ela tem manifestado que a gente, quando a gente alcança essa forma eterna, assim, se a gente é da linha de Chaitanya Mahaprabhu, uma parte vai para Navadvipa, outra parte vai para Vrindavan. É esse corpo que ele se divide ou ele se... O que? O corpo transcendental? Como é que isso acontece? She's saying that in one class she heard that when we practice bhajan and sadhana and we achieve this perfect stage, that those who are in the line of Mahaprabhu, their soul will be divided and they will serve in Vrindavan and also in Mahaprabhu's Leela. So she's asking if this body, this transcendental body, divides into? Are you using the divide? Divide this word is just we are speaking the word. That is called in manifest. Manifest to form. Two forms. Então o Gurudev está falando que a gente só usa essa palavra dividir para que a gente possa entender, mas o que acontece é esse corpo manifesta duas formas. Serve Divine Guru Radha and Krishna. And another form, you'll go Shetadip and serve to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então uma manifestação vai servir Radha e Krishna em Vrindavan e a outra vai servir em Setadipa Chaitanya Mahaprabhu. This is the process. Esse é o processo. Shetadip Dham, that is Vipralamba Dham. Então Setadipa Dham quer dizer Vipralamba Dham. Or Mahaprabhu or Krishna Dham is called Milan, Sambhogmaya Dham. E aí o Vrindavana quer dizer Milan, Sambhoga. Então uma é a morada do moro da separação e outra do encontro. So this is the Bhaktivinoda Thakur is showing Jaiva Dharma this way. Então no Jayavadharma Bhaktivinoda Thakur ele explica isso. Vrindavan, every time you'll go Shetadip Dham, Navadip Dham. Ao mesmo tempo você vai para Vrindavana e vai para Setadipa, Navadipa, Actually, Navadip Dham also non-different from Vrindavan. Vrindavan. Mas na verdade Navadipa Dham é não diferente de Vrindavana. Navadipa Dham, what is that? Kabe Gauravani? Kabe Gaura Bane, Suradhani Tate, Harade Ha Krishna Boli, Hari Kandiya Bedabo, Deho Sukha Chari, Nana Lota Turutoli. Navadipa Dhame, Vrindavana Vede, Navadipa Dhame, Bandhiva Koti Rakha. You go Vrindavan, Navadip Dham. Navadip Dham is non-different from Vrindavan. Então nessa canção fala que você vai para Navadipa Dham e Navadipa Dham não é diferente de Vrindavana. There are also Radha Kunda, Sam Kunda, Giriraj, Govardhan,
Everything is. Então Radha Kunda, Shama Kunda, Giriraj Govardhan, tudo está presente em Navadvipa Dham. That is Udarjamay Dham. Então lá é conhecido como Audarjamai Udarja, Dham, understand? magnânimo. Full of magnanimity. Então é um lugar cheio de magnanimidade. So, this is especially Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is the combined form of Divine Kula Radha and Krishna. Então especialmente, né, Chaitanya Mahaprabhu, que é a forma combinada de Radha e Krishna, está lá Adhar presente. Pandit is there. Gadadhar Pandit, que é a própria Srimati Radhika. Srivas Thakur, Srivas Thakur, Nityananda Prabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Which is higher, Gurudev? Eh? Which is higher? Are both are higher. Viraha or Milana? Sadhak stage, you have to feel higher viraha. Then Siddha stage, meeting. Então ela perguntou o que é mais elevado, Viraha, separação, ou Milana, o encontro, e Gurudev disse que no estágio de sadhaka, de praticante, então Viraha, separação, é mais elevado, e quando você alcançar a perfeição, Milana, o encontro é mais elevado. When we go, then we see. Então quando você chegar lá, você vai ver. Huh? No married or baby, when will baby will come? Então você não é casado, então como que você está pensando em ter filhos? Western culture different. No Ocidente a cultura é um pouco diferente. Before married, everything finished. É, antes do casamento tudo já foi, já se acabou, né? This is true or not? Não é verdade? But in traditional Vedic culture different. Mas a cultura védica é completamente Sometimes diferente. difficult to understand. Às vezes é difícil de entender. Just listen this one. Então só escutar já é o suficiente pra gente. Gurudev, Uh, in the Chaitanya Charitamrita Jalila, chapter 1, Krishna Kavraja Goswami Pad says that the devotees don't first serve or meditate on Madana Mohan after Govinda and after Gopijana Vallabha. Can you talk about this verse? Vrindavane Aprakita Navina Madan Kamgatri Kamvijir Jharupasha. Actually, here in our Gaudiya Siddhanta, we have three deities. Govinda, what is called? Madan Mohan, Gopinath, Govinda Dev, and Gopinath. Gopinath. Samandha, Ovidya, and Prayojan. Prajanta. Madan Mohan is called Samandha with Adhisthati Devata, the presiding deities of knowledge of relationship. Govinda Dev is the presiding deities of Avidya and Bhakti. And Gopinath is the presiding deities of Prayojan. Prayojan Tattva. So, in this way, first Samandha Gyan, by the causeless mercy of, what is his name? Madan Mohan. Then will come, so Govinda Dev. Govinda Dev, what is it? Just I told. Avidya Tattva, Bhakti. Then, after Bhakti, then will come your ultimate goal, and Gopinath. So this is the process. And step by step, how to develop your sadhana and bhajan. And without samandha, you cannot do and achieve your high perfection. First samandha. And actual here also again explain Gurudev, he is called the presiding deities of samandha. Samandha, Guru Padma is samandha pradata. Samandha pradata means one who gives the Relationship. knowledge of relationship. How Guru gives? Through the mantra. Brahmanda Brahmite Kono Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. Guru and Krishna. Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. That Bhakti Lata Bij means that is called desire to serve to Krishna. That is called Krishna Seva Vasana. This thing. So Samandha Gyan will come. This is the duty of Guru. What is the duty of Guru? Samandha Gyan. The knowledge of relationship. How Guru gives the Samandha Gyan? Through mantra and Harikatha. Two things. Mantra and Harikatha. If you not listen Harikatha from the lotus lips of Guru, so what kinds of your Samandha will come? Who is Krishna? You make relationship with Krishna, which mood?
So Guru speaks this Hari Katha, then he automatically Samandha Jnana will come. Understand? So always I am explaining this. Gurudev is called Samandha Pradata. Bhaktivedanta Prabhupada in the purport of Chaitanya Charitamrita explain this. Gurudev is called Samandha Pradata. Pradata means here. What do you mean Pradata? One who gives. One who gives. Samandha Jnana. This Samandha Pradata. So now this, and then coming from what is called Madan Mohan. Then coming to Govinda Dev. Govinda Dev, that is clear. That is called Abhidhya Tattva. And how to practice. How to practice bhakti. How to practice bhakti. Bhakti means seva. After samandha, knowledge of relationship, then you engage to serve seva. Without samandha gyan, you cannot serve. So now coming first samandha gyan, according to samandha gyan, knowledge of relationship, then you serve to Krishna. Avidya tattva bhakti. Anna vilasita sunnam gyana karmadhanabhritam anukulena Krishna anusilanam Bhakti Ruttama. You know or not? Learn everybody spoke. Jahnavi, listen or not? You learn this verse? Not yet. Or not you? When you learn? Yes. Learn. Truth. Anna vilasita sunnam gyana karmadhanabhritam anukulena krishnanu bhaktira. This bhakti, Siddha bhakti, like a pure devotional service to God. Then coming is what? Servicing, then mamata will come again. Samandha Gyan already. Then mamata will come. Mamata means Possessiveness. possessiveness. When mother she gives birth the baby, then the possession automatically comes. And simultaneously Samandha Gyan. There's Samandha Gyan and mamata. You understand? So Abhidya Tattva is coming. Seva Vritti. Seva Vritti will come. And then Seva Vritti result is what? Prem. That is called Gopinath Prayojan. Prayojan Tattva. The Prem Prayojan. Prayojan Tattva, highest award and perfection for Prayojan Tattva. Actually this bhakti more condensed and that is called transfer in Prem. Prem. Understand? This is the beginning. The seva more and more condensed. That is Prayojan Tattva coming. Prem coming. When Prem coming, what you will do? You cannot leave this body. You have to give up this body. If you want to give up this body, take Prem. Nice. Joke. Yeah? You understand? Yeah. You understand my joke or not? Yeah. Actually, this is our aim. Because when Prem manifests in that, Prem cannot tolerate this body. Understand? Evam vrata sapranama kritva jatanu ragu tutachit uchai asati atho rodati roti gayan unmadavad nrityati lokavaj. And sadhak come in the stage of bhavadasha. Kantravarta kaltam bhraktimana sunnata asabandhu samatkanta nama gane sadaruchi asaktita adgranu khane pritita vasati stali eturjo sudarjita bhavankuri jane. These are 9 external symptoms of bhava. Or this bhava more mature and condensed form, that is called prema. That time we were dancing, singing, crying, rolling on the ground. They are saying, Evam vrata sapranama kritva jatanu ragu dhruta chuchai hasati adho rodoti roti ga numadva nityati. Numadva means as like Mad. and mad. That's the prem system. Prem, when prem manifests, then you have to leave this body and by Yogamaya, you again take birth in Krishna's Prakat Vilastali in the womb of Gopi. This is the process. And first this is called Sadhan Siddha, then what is it called? Sadhan Siddhi, then Bhav Siddhi, and then what is it called? Prema Siddhi.
No, this is called Swarup? Sarup Siddhi. Eh? Then Vastu Siddhi, then you will go become Parikar. This is the 5 stages. You go to Krishna Lok of Golok Vrindavan. 5 stages. First Sadhan Siddhi. Mantra Siddhi, Sadhan Siddhi. First Mantra Siddhi. Siddhi means perfection. Rendering, chanting the mantra, then your realization. There is a Mantra Siddhi, Sadhan Siddhi. Then Bhava Siddhi, Sarup Siddhi. Realization of your own transcendental concept form Siddhi. This is Sarup Siddhi. Then Vastu Siddhi. After Vastu Siddhi, then Krishna will take you in Golok Vrindavan and in here is Nitya Dham. That you will become Parikar. That time, Parikar Baligan. This is the process, 5 stages. Understand? Yes. I want to serve you there. I want to serve your Lord's feast there. Then you serve to different Radha and Krishna there. Then Manjari Bhav, how to serve Manjari, they serve to Srimati Radhika under guidance of Lalita Vishakha. Earlier Narottam Das Prabhu sang this song. Then Kabe Loka Natha Mori Sange Laya Jabe Sirupera Pad Padme More Samarpide Hano ki hoibe mora Narma Sakhi Gane Anugata Narottame Koribe Sasane. Loknath Das Narottam Das Thakur singing this song. When my Gurudev, who is Gurudev? Loknath Das. Narottam Das Thakur saying, when my Gurudev, Loknath Das will take me and offer to lotus feet of Rupa Goswami or Rupa Manjari. And Rupa Manjari gave his service to lotus feet of Srimati Radhika. This is the process. So Sadhan Siddhi, Bhav Siddhi, many kinds of Siddhi, perfection of which 5 stages. Good. Wind comes. Cold. Today is more cold than yesterday. Gurudev, someone here was asking one question. They're saying, what is the difference of many kinds of attachments like moha, mamata, ashakti, etc.? As moha is the cause of bondage, how to recognize it in yourself and deal with it? Moha is all. Moha means attachment. Same thing. Attachment is Shuddha Bhakta. If you have moha with material things, then it will degrade. And say, Kam Krishna Arpana. All your desire to offer to Krishna. Kam Krishna Arpana. Lobha Hari Katha. Kam Krom. Moha, deep attachment. Moha means without him I cannot stay. That is called moha. Deep attachment. In the same way, that moha you offer to Guru and Krishna. Kam, Krodh, Lop, Moha. Moh means intoxication to Hari Katha. Matsarja, no service. Give up the Matsarja. Matsarja. Matsarja means is what? Enviousness. This is no service. So, in this way, in sadhak, this is also. What is saying? Moha. Moha, yes. Moha means Attachment. deep attachment with Guru and Krishna. Kamukha pasanti kaminamaya. As like lusty person always remember material sense gratification. In the same way, sadhak in his mind always remember to Krishna. Krishna Nam, Krishna Katha. You understand? So think this moha or material moha, that is called cause of bondage. Mamattama sloka janesu sakkang sangsara chakra bhrameta sakarmavi tanmayato
avatti tanmaya to बराबर जी ममोत्तम श्लोकं जनेषु सखं संसार चक्र भ्रमेतु सकर्मभि तन्माय असक्त चित्तस्य ननाथ भुवात् वित्रासुरितो. Maybe I stay with my families, wife, children, husband, no problem. Oh my Lord, I will not moho with my husband, children, these things. I always absorb with your devotee. It's a process. So maybe your question will come. If I have no attachment with my families, how can I serve to them? How can I take care of your baby? The Jogmaya she will arrange. Understand? Jogmaya she will arrange. External, you also taking care of your baby at your Jogmaya she will arrange. This is the process. So this is saying, Mamattam Sloka Janesu Sakham Sansara Chakre Brahmata Sakarma Bhi. Vitrasu saying, maybe according to my previous karma, I will stay with my husband. I will stay with my children. Families. But I pray to Lord, I will never attach with my families. So how to serve your families? And take care of baby. You feed your breast milk to baby or not? Now baby crying, bah, bah, bah. You cannot give up your baby. It's wrong. Condition. So we have to take care, but without attachment. Anasakta se chitta. This is called the duty and responsibility. And gopis, they also perform their household duties. But no attachment. Mamata going to Krishna. But they take care or not? Yeah. And they milking the cows. Jaduhane, Abhone, Mathana Pralepa, Pranche Chanad, Varudito, Chanamar Janadu, Gayantu Chaino Nurakta, Dhiyosurukanto, Dhanna, Brajastira Urukani Chittajan. This is the same, this is the process. You have to take care all your family's members. But anasakta. Anasakta means? Without attachment. Without attachment. Good Pramana. Hari Bol. Devi, good? Water? Ask about the addiction. He was outside the Gaya. Okay, come. Oi. Ele vai dar addiction, já perguntou pra você hoje. Are you daughter Basanti? Huh? Like.